Olá, boa noite a todos. Meu nome é Nardine, sou TM aqui do Rio de Janeiro. Estou aqui compartilhando a sala hoje com a nossa TM Patrícia Passos, Boa com o noite. Jorge, com o Jorge também. A gente hoje vai fazer mais um encontro do Startse. Muitos de vocês já devem acompanhar o Startse conosco, alguns estão começando hoje. Então, para esclarecer para vocês o que é esse programa, o Startse ele é um programa de conhecimento, onde vocês têm aulas toda segunda-feira, a partir das 19 horas, com temas diversos. Então, nós temos tido esses encontros com doutores que se prontificam a trazer conhecimento para vocês. E hoje, por exemplo, a gente vai ter a aula da doutora Fernanda Knupp. Na próxima semana, nós teremos a aula da doutora Fabiana Beluzio. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Tá vendo a programação, Paty? Não, Ou ainda tá na... não, ainda tá na página do Start. Agora sim. Então, nós tivemos, toda segunda-feira, nós temos aulas com temas diferentes. Na próxima segunda-feira, dia 29 de agosto, nós vamos ter como encantar e converter leads. E hoje, a gente está com a doutora Fernanda Knupp, falando sobre marketing digital. Paty, passo a palavra para você. Espero que todos os doutores estejam conosco. Se vocês não estiverem fazendo parte do grupo do Startse, o seu TM pode te encaminhar e eu vou colocar também no chat aqui o link para vocês entrarem. Nós já estamos com 3 grupos, então temos mais de 300 pessoas inscritas nesses grupos. Eu vou colocar aqui na nossa conversa, quem quiser, que não for ainda participante, clica lá no link e vocês vão poder aí compartilhar todos esses conteúdos, tá bom? Paty, sucesso para você. Doutora Fernanda, Obrigada. muito obrigada aí pela participação, por dividir conosco o seu conhecimento. Tem uma excelente aula, doutora. Agradeço. Obrigada, Nardine. Boa noite, doutores. Meu nome é Patrícia, sou TM Invisalign de Ipanema. Tenho a honra de trabalhar com a doutora Fernanda, né? A gente trabalha juntos lá. E o conhecimento que essa doutora me traz, eu posso estar compartilhando com outros doutores também, então é uma excelente pessoa, maravilhosa. Então eu quero apresentar a doutora Fernanda Knupp para vocês. Fiquem à vontade de fazer perguntas, né, Fê? Como que você prefere, Fê? No início, durante, no final? Como é que você prefere para conduzir a aula? Acho que no final a gente pode ter essa troca bacana, né? Quem tiver dúvida, bota no chat ou pode abrir o microfone. Então, tá bom. Então, boa aula para gente. Qualquer dúvida, vai colocando no chat que a gente vai respondendo, tá bom? Boa aula, Fê. Obrigada. Gente, boa noite. Obrigada aí pela presença de vocês. Queria também agradecer a Laine, como sempre, muito querida parceira, mais uma vez aí pela confiança. E eu espero que essa uma horinha, né, esse período aí que a gente vai ficar junto em plena segunda-feira, possa valer a pena e somar aí na vida de vocês. De alguma maneira, nós vamos falar sobre o marketing digital. Então, eu estou aqui aberta depois, inclusive, quem tiver dúvida, me procura por direct, eu tenho meu WhatsApp o link lá na bio. Quem já me conhece sabe que eu amo trocar essas experiências aí digitais, tá bom? Posso começar? Então, vamos lá, gente. Então, eu sou Fernanda Knupp, né? Eu estou na Line há 7 anos, aproximadamente, eu faço somente Invisalign no meu consultório. Desde o meu primeiro caso, que eu tive contato com esse sistema Invisalign, eu decidi, então, que eu não faria mais ortodontia fixa. Só que eu me deparei com uma questão. Eu estava inaugurando um consultório que não era meu, a princípio era do meu marido e do sócio dele, eu era ortodontista, e eu tinha feito essa decisão, né, meio que audaciosa, em abrir mão da ortodontia fixa, inclusive dos meus pacientes em tratamento, os
os que eu consegui finalizar em curto tempo, eu finalizei, os que eu não conseguiria, eu encaminhei. Mas eu tive uma única certeza, que eu queria trabalhar só com Invisalign. Eu agrego, assim, eu tenho... Quando as pessoas me perguntam, meu Deus, mas você começou tão pouco tempo, do nada, num consultório zero paciente, trabalho sozinha, eu não trabalho com equipe, e trabalho só nos meus 2 consultórios atualmente, desde já, né, há 7 anos atrás, eu fiz essa decisão, essa tomada de decisão, que era determinar onde que eu queria chegar em 5 anos. E eu tenho certeza absoluta que o grande impulsionador, assim, que possibilitou de eu realmente acreditar e ter os resultados, não a curto prazo, mas a médio prazo, foi o que eu já fazia antes nas mídias sociais, né? Na época, eu ainda postava muito em Facebook, né? O Instagram, eu já estava começando a entender um pouquinho mais dele, mas, de fato, o Instagram, ele foi a minha grande ferramenta de trabalho para divulgação, para o meu negócio, é encarar o Instagram como parte do seu negócio. Por isso que eu botei aqui, eu digital limitada. Se você não encarar o digital, você pode fazer, né, a sua captação por várias plataformas, não só o Instagram, você pode usar o Google, você pode usar, enfim, várias outras plataformas disponíveis, Facebook, você pode usar o YouTube, enfim. Mas você tem que encarar essa plataforma que vai, então, divulgar o seu trabalho como parte do seu negócio. E eu acho que é isso que faz a diferença, a gente não ficar olhando o Instagram falando, ai, que saco postar, ai, que saco produzir conteúdo, ou desacreditar achando que essa plataforma não traz paciente qualificado. Traz paciente qualificado, sim. Ele traz o meu paciente, que eu determinei que seria o meu público-alvo através da persona, e esse paciente, através do Instagram, ele consegue já ter a percepção de valor do meu trabalho no digital, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Como que esse paciente que veio do digital, você consegue converter na hora, e é um paciente que enxerga valor em você, já te vê como autoridade, não é aquele paciente que está pesquisando preço, que está ali ou curioso, ou que está querendo ali desconto. Se você trabalhar muito bem o digital, a gente consegue mostrar essa percepção de valor através do nosso posicionamento, da nossa construção, do nosso nome, que é a nossa marca. Por isso, a marca de valor é você, é o seu nome, não é o aparelho, não é a marca, nada disso. Você tem que se enxergar como a marca, a parte mais importante do seu negócio. E é isso que você vai trabalhar dentro das mídias sociais, é o seu nome, a construção do seu nome que vai gerar valor para aquilo, então, que você determina como prestação de produto, prestação de serviço ou produto, que no meu caso é exclusivamente o Invisalign. Então, vamos lá. Eu botei aqui um histórico, espera aí, que não está passando. Só um minutinho, travou aqui. Eu botei, então, aqui um histórico breve, tá? Mas, enfim, só para mostrar para vocês toda a minha trajetória. Espera aí que não estava passando bonitinho, agora tá bom. Um histórico, não para a gente tem essa questão do selo, né? Muitos dentistas ficam desconfortáveis, achando que isso é vaidade, que isso é um preciosismo, não é. O selo faz você ter o termômetro, você entender como que está indo o seu negócio, entendeu? Quantos casos você está fechando. Então, por isso que eu destaquei os selos, para a gente poder entender como que foi essa minha história. Então, eu comecei em 2017, meu primeiro caso, tá? No dia seguinte, ou na semana seguinte, eu migrei 100% para a ortodontia digital, e aí, no primeiro quarter, eu fui Gold, e depois eu tive, obviamente, né, uma trajetória, não foi da noite para o dia. E eu ainda me deparei com Alice, que nasceu no meio, assim, de uma... Né, eu estava todo vapor trabalhando, com metas, enfim, eu estava muito focada no trabalho.
Ela nasceu em 10 de janeiro e 30 de janeiro eu inaugurei um outro consultório em Caraí. Eu só trabalhava em Ipanema e entrei também na sociedade em Ipanema. Então, eu me deparei com uma recém-nascida, um consultório também do zero em Caraí, tá? Já meu, e eu assumindo parte da sociedade também aqui em Ipanema. E desde 2009, então, eu conquistei o selo Diamond. Em 2021, foi meu primeiro selo Diamond Elite. E desde então, eu tenho esse propósito, essa meta, não do selo de mostrar a placa, mas é a minha meta do fechamento de casos. E isso faz você ter o quê? Desconto no aparelho. Então, isso, financeiramente, para a sua clínica, isso é muito saudável. Então, por isso que o selo é importante, sim. Vamos lá. Então, vamos falar sobre marketing versus branding. Eu confesso que antes de eu lançar um curso, que depois eu vou falar, ainda estava um pouco confuso, quando eu comecei a estudar, na verdade. Existe uma confusão entre a gente achar que tudo é marketing, não é. O marketing, ele vai... Eu vou só minimizar aqui para eu poder ver. O marketing, na verdade... essa frase, ela ficou muito bem, definiu muito bem o que era o marketing para mim e o branding. O marketing, desculpa, o que tá travando aqui agora para passar, só um minutinho. Então, vamos lá. O marketing, ele... Nossa... Tá? Gente, desculpa, só um minuto, estava tudo, parece que travou agora, espera aí. Vamos lá. O marketing, tá? Ele vai promover o seu produto e serviço, mas antes de você vender qualquer coisa, você tem que atribuir valor para a sua marca. Então, para criar valor, você precisa do branding. E para empacotar, então, e vender esse valor, aí você vai precisar do marketing, que são estratégias, ações de vendas, que você, então, vai escolher qual plataforma usar. Vai ser o boca a boca, vai ser através da plataforma do Google, vai ser do Instagram, não importa. O marketing é uma ação de venda. Só que esse marketing no qual você não gera valor para o seu nome, você não se preocupa com branding, é aquele marketing engessado, é aquele marketing que é o mais do mesmo, é aquele marketing que é panfletagem. O paciente... ele não está enxergando valor no seu nome, ele simplesmente está vendo um anúncio ali, ele não sabe quem é a doutora Fernanda Knupp, não sabe qual é o meu diferencial, não sabe dos meus resultados, mas eu apareci ali, talvez eu desperte a curiosidade, mas quando ele chegar no meu consultório, possivelmente ele não vai ter essa percepção de valor e aí sim para ele vai ser uma matemática, olhar o meu orçamento, olhar meu consultório e se tiver um concorrente que esteja ali com um preço mais acessível, talvez ele faça a escolha simples, só olhando ali a matemática, tá? Então, vamos lá. O vídeo aqui que eu mostrei era justamente isso, é o kit que eu entrego para os meus pacientes, tá? Todo paciente meu que inicia, eu mando entregar esse kit na casa deles, com uma carta escrita à mão, de boas-vindas, com raspador de língua, enfim. É mais do que o que está dentro, mas sim, né, a minha intenção de mostrar ali o quanto eu estou feliz, o quanto eu realmente assim, agradeço pela confiança e pelo carinho, pelo início do nosso tratamento. Então, isso é o meu branding, não é o meu marketing. Então, essa simples cartão escrito à mão, isso já gera um valor, isso já faz ser um diferencial muito grande para esse paciente. Então, o vídeo aqui é eu tirando, né? Ele está um pouquinho demorado para baixar, mas é basicamente isso. Entendam, então, que isso é o branding, tá? E o empacotar e vender é que a gente vai precisar, então, do marketing. Então, rapidamente, quem ainda tiver dúvidas, tá? Marketing versus branding. O marketing ele é mais razão,
né? Ele está ali mostrando benefícios, você está falando do aparelho, você está falando do seu diferencial com relação a selo, a número de casos tratados, você fala de preço, você gera vendas, né, através da plataforma. O branding não. O branding é emoção. Então, aqui a gente não fala de preço, a gente fala de valor, né? O marketing, ele vai estar mais relacionado à razão, o branding é emoção. Aqui a gente quer mostrar benefícios no marketing, falar o quanto o Invisalign é tecnológico, confortável, estético, previsibilidade. O branding não, você vai ali conectar com a dor e o desejo do paciente, então você vai sempre pensar em sonho, desejo, falar que a entrega do seu resultado não é um alinhamento e nivelamento, mas sim o que ele ganha com aquele sorriso, tá? O marketing, então, é direcionado ao público-alvo, né? Você é muito assertivo ali, você está querendo se comunicar com o público que você definiu, então, que vai ser o seu público-alvo, e o branding, ele faz mais uma linguagem, uma comunicação baseado na emoção, nas sensações, você querendo ali se conectar de uma forma mais emotiva através da comunicação do branding. O marketing, obviamente, vai gerar vendas, ele é muito importante, mas antes de gerar venda, gerar reconhecimento é mais importante ainda, gerar valor, porque aí esse número, né, que a gente vai apresentar para o nosso paciente, na hora da venda do nosso consultório, ele vai ter uma leitura completamente diferenciada se esse paciente chegar até o seu consultório já com essa percepção de valor, te enxergar como autoridade, e isso só vai ser feito através do branding, que é a construção da nossa marca. Não é feito pelo marketing. Marketing é algo mais objetivo, mais racional. Vamos lá. Então, por que construir, então, a nossa marca, que é o nosso nome? Para a gente, então, construir, né, ter o posicionamento nas mídias sociais. Que posicionamento é esse? Não é um posicionamento quem tem mais like, curtida, mais seguidor, não é isso. É credibilidade, é confiança. É a pessoa que está ali, ela para te escutar, ela para ver seus conteúdos, porque ela já identificou quem você é, autoridade. E você, assim, consegue se diferenciar, porque a marca Fernanda Kenup só existe uma. Agora, você vender o seu Invisalign, você, através da ortodontia, você propor ali a entrega do resultado, isso não é marca, tá? Isso é genérico, isso as pessoas que estão aqui hoje, eu acredito, né, tenho certeza absoluta, são altamente capacitadas, todos têm condições de entregar o mesmo resultado, ou se capacitar numa curva de aprendizado, mas com certeza a entrega do resultado, a excelência vai ser certo. Agora, ter o seu diferencial através do seu nome, isso é único, isso é que torna você único e o paciente não vai te comparar, o paciente em potencial. Uma equipe motivada, por que equipe motivada? Porque quando você constrói a sua marca, você estabelece metas, você tem que entender quem é você, o que você quer fazer com o seu nome, qual é a sua comunicação, a diferença que você quer fazer na vida desse paciente, então, que vai fechar o tratamento com você, entendeu? Qual é o seu propósito? E isso faz com que a equipe entenda que você tem ali algo maior do que só fechar um tratamento. Quando eu compro, né, quando eu monto esses kits, a minha equipe fica extremamente motivada, porque vê realmente assim o quanto os pacientes ficam felizes, se surpreendem com a chegada desse kit na casa deles, mandam mensagem agradecendo. Então, isso faz realmente a equipe também entender que, poxa, ela trabalha ali num ambiente diferenciado, que não é só receber o paciente para avaliação, dar orçamento e ele ir embora. Então, isso mudou muito também a minha equipe. Solidez, porque uma vez que você constrói o seu nome, você não depende de uma rede social, por exemplo, o Instagram, né? Obviamente, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma outra plataforma, assim como teve Orkut, Facebook, TikTok, mas quando você migra para outra mídia, você migra de uma maneira
mais fácil no sentido de você já ter essa marca, esse posicionamento. E a solidez, a gente se deparou aí com um momento muito delicado, né, em 2020, e através desse meu posicionamento do Instagram, no ano de 2020, eu não tive tanta repercussão, tá, da pandemia, assim como 2021, mas isso através de todo o trabalho que eu fiz dentro, né, do Instagram. E leads qualificados, gente, leads qualificados aqui está em negrito, porque o que eu mais escuto e a crença limitante, quando a gente fala que 100% dos meus pacientes vêm pelo Instagram, e vem mesmo porque eu não trabalho, é um erro, tá, gente? Eu acho que a gente não pode apostar numa única plataforma, não, tá? A gente realmente tem que ter muitas frentes de divulgação do nosso nome, como o YouTube, um Google AdWords, né, através do site, mas realmente eu canalizei tanta energia e deu tanto, né, certo para mim nesse período, que agora que eu estou migrando aí para outras plataformas, mas até hoje, todos os meus pacientes que eu fecho o tratamento na hora vêm do Instagram, tá bom? E são leads qualificados, pacientes que moram ali próximo do meu consultório, que eu não preciso me preocupar no sentido assim, caramba, não posso perder esse paciente, eu vou ter que aceitar ali a proposta que ele vai me fazer com relação a desconto. Dar desconto não tem problema nenhum, quando isso não fere, né, você em se achar desvalorizado. Eu acho que é isso. Esse lead qualificado, independente do desconto, de como você vai fazer para viabilizar esse tratamento, você se sente valorizado por ele e ele enxerga valor. Então, assim, 100% dos meus pacientes que vêm até o meu consultório através do Instagram, eu tenho certeza que eles valorizam o meu trabalho e me enxergam como diferenciada. Eles chegam até lá pelo todo o trabalho que eu faço através do Instagram. E isso é algo muito decisivo na hora da abordagem. Eu coloquei aqui 2 imagens. Uma de commodity, que são commodities, são valores, são produtos sem valores agregados. Por exemplo, o arroz, geralmente a pessoa pode gostar de uma marca, mas se tiver uma outra na promoção, ela vai comprar, né? São marcas, são produtos genéricos, né? Já essa prateleira aqui, ela vende um arroz, mas esse arroz, a embalagem, o marketing, a geração de valor é diferenciado e faz a pessoa pagar por um arroz integral, às vezes 5 vezes maior do que o mesmo arroz integral que está nessa prateleira aqui do supermercado. Essa aqui é a La Fruteria, aqui no Rio de Janeiro. Ela é um lugar super bacana para você ir, para fazer compras, tem produtos diferenciados, mas olha só o que já está escrito. A mãos oferecer saúde para a cidade que ama se alimentar bem. Então, ali não tem placa de quanto está o arroz, a promoção, a liquidação. Ela já dá o recado que o propósito dela é saúde, oferecer saúde, oferecer qualidade de vida, bem-estar para as pessoas dessa cidade, entendeu? Rio de Janeiro, que amam se alimentar bem, amam, né, o autocuidado, o bem-estar. Então, fica muito óbvio que todo o branding dela é muito maior do que só o marketing, tá? Então, nós temos aqui a jornada do paciente. Gente, isso aqui é importantíssimo. Isso é o grande recado que eu quero dar para vocês com relação por que acreditar no marketing digital quando ele é bem estruturado, feito através do orgânico. A jornada do paciente são todas as etapas, tá? As decisões que são construídas ao longo, antes da tomada de decisão para ele iniciar o tratamento, tá? Nenhum paciente ele vai decidir rapidamente comprar algo do nada. Ele vai ter primeiro que se conectar com essa marca, tá? Você vai ter que gerar alguma emoção, descobrir o desejo, os medos, os anseios dele, tá? E aí sim, ele constrói, então, toda essa jornada, as etapas, até a tomada da decisão e fechar, então, o tratamento com vocês. O marketing digital,
quando você faz de uma maneira consistente, orgânica, você tem uma comunicação muito assertiva, você sabe para quem você está falando, você encurta essa jornada. Porque quando esse paciente marca a avaliação e está no seu consultório, ele já percorreu algumas etapas dessa jornada de compra, que é a primeira delas é o quê? A descoberta e a conexão. Primeiro ele tem que descobrir você, primeiro ele tem que, né, achar a doutora Fê Kenup, conhecer. Eu despertar o interesse, né? Eu conectar com ele, despertar o interesse e a atenção dele, reter a atenção. E ao longo, então, de como ele vai me acompanhando, dos conteúdos que eu vou postando, eu vou gerando conexão nele. Não só através do Invisalign, através da minha filha. A Alice, ela é conhecida, mais conhecida até do que eu hoje no Instagram. Os meus pacientes que vão a primeira vez, pacientes em potencial, para fazer uma avaliação, muitos já conhecem a Alice, já chegam falando da Alice. Então, isso é maravilhoso, porque isso já conectou. Se é uma mãe que tem uma filha da idade da Alice, eu já gerei uma identificação, que é um gatilho, e a gente vai falar isso depois, maravilhoso. Então, esse paciente, dificilmente eu vou abordar ele assim, olá, tudo bem? Qual é a sua queixa principal? O que fez você, então, me procurar? Não, isso eu vou falar depois, eu vou tentar me conectar, porque já no digital eu já tenho a possibilidade dessa abordagem de conexão, e aí quando ele chegar, eu tento ali, nos 10 minutos que eu considero decisivos para a gente terminar essa conexão, né? Não terminar, ela vai ser ao longo do tratamento, mesmo ele se tornando seu paciente, essa conexão, ela se torna muito importante, mas tentar fidelizar, tentar fazer toda a percepção, todos os sinais que eu quis emitir através dos meus conteúdos, da minha linguagem, ele valide ali no ao vivo comigo e fale, poxa, realmente tudo que ela mostra, né, aspectos pessoais da vida dela, que isso é importantíssimo, vai validar, e aí ele já está conectado, porque venda é emoção. O paciente ele não compra o produto, ele compra o que esse produto vai gerar nele, trazer de benefícios com relação aos desejos que ele tem, aos medos, ele vai querer realmente, é algo muito maior. Quando você está lhe propondo um tratamento ortodôntico, você não está propondo a correção da classe 2, o alinhamento e nivelamento, você está ali vendendo para ele algo que ele está em busca, e isso está relacionado à emoção. Então, vamos lá. Nós temos aqui, esse slide aqui, ele é muito importante. Funil de vendas. Isso aqui foi criado para a gente, então, setorizar e entender melhor qual é a característica daquele paciente que está descobrindo, né, que está te conhecendo ali naquele momento, tá? Qual é a característica do meio do funil, ou seja, ele já descobriu, ele já te conheceu, ele gostou de você, ele te acompanha, e aí então você vai ter essa jornada, essa etapa de conectar, de conexão, para gerar valor no seu nome, para vocês, então, ele ter a percepção de você, de autoridade, confiar em você, credibilidade, você se diferenciar. E o fundo do funil é aquele paciente que já percorreu essa etapa e ele já está ali, reconheceu o problema e ele quer tomar, então, a decisão de compra quando ele marca, então, para ir no seu consultório. Então, é um funil mesmo. Se a gente olhar esse funil, a gente vai ver que o topo do funil, nós temos uma base, né? Não uma base, mas uma área muito maior do que o fundo. O grande problema que eu vejo, tá, no marketing digital é quando a gente só faz conteúdo voltado para esse fundo do funil, que é o paciente que já descobriu, já sabe quem você é, né? E ele quer tomar, ele quer comprar ele quer iniciar o tratamento, a tomada de decisão dele já está feita, mas você não se conectou. Então, ali tem uma lacuna muito grande. E aí, são posts, é o marketing, que é o mais do mesmo, que é aquela panfletagem. Sem o brand, é esse marketing. É você só ficar postando posts patrocinados ou não, se você não trabalha com agência, você mesmo faz, mas só falando
marque sua consulta, marque sua consulta, marque sua consulta, e mostrando ali alguns benefícios, especificidades do tratamento, algo mais técnico. Se você não produz conteúdo para quem está lá no topo, te conhecendo e para o meio, você realmente vai ter pouca gente que está nesse fundo de funil, que são os leads, para trazer até para o seu consultório. Então, quando você consegue percorrer essas etapas do funil, você consegue, vamos dizer assim, fazer a lição de casa direitinho, porque o aprendizado é o quê? Você mostrar conteúdos introdutórios. É importante, sim, você falar sobre o que é o sangramento na gengiva, entendeu? É a gengivite. E aí você faz um link com a ortodontia. Como que a ortodontia ela pode minimizar, né, os problemas inflamatórios gengivais? Qual é o problema disso? A retração. O que é a retração? E como que a ortodontia, então, também vai ajudar, né, na perda óssea? O que parece muito óbvio para a gente não é para o paciente. Então, a gente tem que ter, sim, essa linguagem, produção de conteúdo com o intuito de aprendizado. Mostrar para o paciente que aquela retração que ele acha que... Muitas vezes ele não sabe nem do que se trata, é uma perda óssea, tá? E aí, o meio do funil é a conexão, então é muito importante ter aspectos pessoais, sim. Se você pratica um esporte, se você tem... como eu, Alice, entendeu? Que gosta de aparecer, e eu tenho esse feedback, né? Você vai saber qual aspecto pessoal seu se conecta com a sua audiência, porque essa audiência vai interagir. Essa audiência, que é quem está ali no seu Instagram, você postar, por exemplo, quando eu posto Alice, eu tenho vários comentários, vários directs, várias interações. E qual é a grande sacada disso tudo? O Instagram, ele quer entender o algoritmo se o conteúdo que você está produzindo é relevante, as pessoas elas se interessam. Então, quando você tem muita interação, o que é interação? É o dedo da pessoa que vai ou curtir, ou comentar, ou responder uma caixinha de pergunta, ou dar um like. Ele entende o quê? Opa, essa pessoa, né, esse perfil, ele tem relevância para o público, para a audiência dela, então a entrega vai ser maior. E as pessoas, elas se conectam muito mais através da emoção do que você ficar ali tendo uma linguagem técnica, tá? Então, a gente tem que entender a produção de conteúdo. Topo do funil, funciona muito bem o quê? O Reels e os Stories. Aqui o feed não funciona tão bem, mas é óbvio que a gente vai produzir conteúdo. Mas se você tem o intuito, o objetivo dessa descoberta, trazer mais gente para o seu Instagram, ganhar seguidores, sim, é importante, não é um número, mas se mais pessoas estão te seguindo, significa que você está ali despertando a atenção e a curiosidade. Então, aqui é muito opção de conteúdos introdutórios no Reels. Já no meio do funil, mescla os três, os stories, o feed e o Reels, mas talvez de uma maneira que você vai ali explorar muito seus aspectos pessoais, que é pessoalidade, não é intimidade. As pessoas também têm bloqueio achando assim, nossa, eu tenho dificuldade de mostrar minha vida pessoal. É um recorte que você faz do que você acha interessante, que está dando certo essa conexão. Você não vai abrir sua vida. E esse recorte, o que você vai mostrar ali do seu aspecto pessoal, que é pessoalidade, não intimidade, é intencional, é pensado, é estratégico. Não é simplesmente você dar bom dia, boa tarde, boa noite, mostrar 24 horas, porque isso também é ruim. A pessoa cansa. É um conteúdo, né, raso, vazio. Agora, você mostrar um esporte e abordar... eu pratico beach tênis, aí mostra o visual, mostra ali o dia que você jogou, mostra o material. Pode ter certeza que pessoas vão se conectar, vão te perguntar coisas, vão gostar, e isso é maravilhoso, tá? E aí, no final, é a venda, porque o nosso objetivo é gerar lead. Então, aí a gente vai produzir conteúdos, principalmente no feed e nos stories. Os stories, gente, é um coringa. Ele tem que ser usado todos os dias, tá? Existem macetes,
né, não técnicas, porque eu não estou aqui para falar assim, olha, gente, agora vocês vão ter que se tornar, né, especialista no Instagram, utilizar todas as ferramentas, entender de métrica, nada disso. É de uma maneira simplificada, mas não dá para você produzir um conteúdo muito técnico no Reels. Você não vai conseguir alcançar o fundo do funil, que são as pessoas que, de fato, vão marcar a consulta. Assim como não tem como você já partir só para o fundo do funil, você restringe muito. O número de leads, eles ficam muito escassos e torna também aquele paciente que não gerou conexão, então ele não consegue ver um diferencial em você. Vamos lá. Tá tudo bem? Alô? Paty, tá tudo bem? Tudo certinho, doutora. Tá ótimo. O som tá ok? Tá bom. Tá bom, então vamos lá. Venda, gente, venda. Conheça. Eu elegi aqui, lógico que tem muito mais coisa para a gente falar de venda, mas de uma maneira muito objetiva, né, até para dar tempo. A venda, para mim, são esses 5 tópicos que você tem que entender muito bem para você ter o resultado. Que é, primeiro, conhecer esse seu paciente. E aí as redes sociais, né, o meu Instagram, ele é um grande aliado. Porque, gente, eu tenho ali, se o Instagram do meu paciente em potencial, que quis agendar uma consulta comigo por direct ou pelo link do meu WhatsApp na bio, se for aberto, gente, eu já sei quem é esse paciente. Gênero, idade, os interesses, aspectos familiares, profissão, se ele gosta de viajar. Isso é muito importante, porque você vai definir quem? A persona. Persona é você idealizar quem é o seu paciente ideal. Quem é que você gostaria que entrasse aqui no seu consultório? A minha persona, quem seria? Mulher, numa faixa etária entre 35 e 45 anos, moradora ali próximo, no raio de 5 quilômetros ali do meu consultório, que se preocupa com autocuidado, então é vaidosa, mas além da vaidade, ela quer realmente o bem-estar, então ela se preocupa sim com alimentação, com saúde, mas é vaidosa também. Então, se eu falar para ela que a gente envelhece dentro da boca e que aquele apinhamento, aquele dente torto é um envelhecimento, isso vai piorar, isso vai ter como repercussão o perfil dela, o corredor bucal, ela vai se conectar comigo, porque eu vou direcionar essa linguagem para a persona, o que ela quer ouvir, e é a verdade. Então, definir a persona é muito importante. E o público-alvo é a partir dessa persona que você define. Então, conhecer o seu paciente é no prontuário, é você tentar extrair o máximo de informações possíveis para você, então, saber para quem você está se comunicando, entendeu? Qual é o perfil desse paciente? Está alinhado à persona que você definiu? Se estiver alinhado, você vai entender ali o que vai conectar, o que vai fazer você mostrar ali o que é realmente importante para ela, o que ela busca no tratamento ortodôntico. Vamos lá. Marketing da experiência. O marketing da experiência, gente, é um marketing que você se preocupa com a percepção dele, com toda além do resultado da técnica, ele vai entender que você entrega muito mais, e algo ainda de mais valor, que é o acolhimento, que é um consultório agradável, acolhedor, é a sua pontualidade, é a sua... o paciente está com dúvida, você responde ele no WhatsApp, né? Ou atende uma ligação, é uma equipe simpática, enfim, é tudo isso, né? Obviamente, a entrega do resultado se faz muito importante, porque se você não entregar, aí, gente, não vale nem a pena começar a pensar no marketing digital, porque a entrega do resultado ela tem que ser certa que a gente vai ter. Então, tecnicamente, somos todos muito bons e a gente vai usar o marketing digital para mostrar isso para pessoas que a gente não teria o alcance num boca a boca, por exemplo, tá? Dentro do marketing da experiência, eu gosto muito do marketing sensorial. O que é isso? Eu me preocupo muito com decoração, eu gosto muito de decoração, eu sou muito ligada
a decoração. Então, eu quis transformar a minha recepção na sala de espera como se fosse uma sala, de fato. Eu não tenho um balcão, eu não tenho uma secretária, eu tenho um sofá, eu tenho um café, eu me preocupo desde com a xícara do café, como se eu estivesse recebendo esse paciente na minha casa. Então, é isso. Eu defino todo o meu negócio como se esse meu paciente fosse uma visita, um amigo. Então, eu faço tudo direcionado dentro desse marketing da experiência para que ele tenha essa percepção que ele, de fato, ele está sendo recebido ali na minha casa, que nós vamos bater papo, eu vou oferecer um café, a pontualidade, eu vou levá-lo até a porta quando eu me despedir, enfim, e vários outros diferenciais, inclusive o kit que eu dou. Mas, assim, marketing de experiência, gente, não é valor em termos de você ter que proporcionar coisas caras, kits, nada disso. Está muito mais conectado a um acolhimento, à atenção, você escutar esse paciente, e aí você, obviamente, pode, né, valorizar ainda mais esse marketing com um kit, com uma carta escrita à mão, com um feedback, o paciente colocou o Invisalign, mandar no dia seguinte ou 2 dias, e aí está tudo bem com você, me fala como está sendo, enfim, eu mando PDF de orientação, PDF mais ou menos seguindo a palheta que eu gosto. Então, assim, tudo isso é o marketing da experiência. Nós temos os gatilhos mentais, que, gente, isso é neurociência. Gatilho mental não é achismo, não é papo de vendedor, isso é neurociência. O nosso cérebro, ele tem uma autopreservação, vou falar de uma maneira muito simplista, tá? Mas ele tem uma autopreservação para quê? Quando ele se depara com algum medo, com algum trauma, alguma experiência que não foi positiva, ele vai autopreservar, ele vai te proteger para que você não sinta novamente aquela sensação ruim. Mas, em contrapartida, se ele reconhece que você tem a solução do problema, ele libera, então, através das neurociências, ele libera transmissores que vai fazer você tomar a decisão, então, da compra. Então, por isso que compra, gente, é emoção. Não é olhar o orçamento e falar assim, tá caro, tá barato, eu vou fechar. Tudo bem, existem pacientes com esse perfil, mas certamente esse paciente não se conectou com você. E aí a conexão ela fica muito difícil você fazer em 5 minutos ali no consultório. Então, esse marketing ele vai encurtar, porque você fica com uma consulta, essa abordagem, que são os 10 minutos iniciais de uma maneira mais leve, mais tranquila. Você fazer esse paciente rir é muito importante. Isso tudo está inserido dentro de gatilhos, tá? Mentais, que são vários. Vou falar ali rapidamente só alguns, mas são mais de 15 gatilhos. Objeções, gente, objeção tem o seguinte, muita gente confunde o que é objeção e impedimento, tá? Impedimento é o que o paciente vai falar assim, vou pensar, tá? Eu tenho uma viagem para fazer, depois eu faço, vou pensar a respeito, vou conversar com o meu marido. Você tem que qualificar, você tem que reconhecer qual é a objeção, porque impedimento é como se fosse a desculpa que ele dá, mas por trás dessa desculpa você tem a objeção real. Então, vamos lá. Se o paciente fala que, tudo bem, eu estou com uma obra em casa, ou eu vou viajar, e eu quero, então, começar depois, eu vou pensar para te procurar depois. Gente, podem ser várias objeções dentro desse impedimento. Vamos pensar aqui na reforma da casa. Eu vou reformar minha casa e eu vou pensar. Gente, pode ser, sim, a objeção valor. O paciente pode ter gasto muito dinheiro nessa reforma e hoje ele está descapitalizado para investir num tratamento. Pode ser também. Mas pode ser, gente, também setorizar problemas. E, às vezes, ele não quer se comprometer com um tratamento, ele já está estressado com obra, ele já está, assim, ansioso, porque a obra atrasou, é muito gasto, ele não quer se envolver num problema para ele, porque vamos, pensar, gente, tratamento ortodôntico com Invisalign se tornou maravilhoso, mas se a gente parar para pensar, ninguém quer ter aparelho na boca. Quem toma a tomada da decisão assim, vou botar Invisalign, encara isso como não um problema, mas assim uma necessidade, entendeu? Então, às vezes, o vou reformar minha casa não é questão de valor, mas sim, ele não quer se comprometer ali com, na cabeça dele, mais esse problema. Então, é você mostrar que não, você tem até 2 meses para esse aparelho chegar.
Então, o que você vai mostrar para ele? Ele não vai ter envolvimento por hora de ter que ir para o consultório, de ter que se adaptar com um aparelho, nada disso. Você leva 20 dias, aí você joga como? Você aumenta esse prazo do Clean Check, olha, você vai ter 30 dias para eu desenvolver o Clean Check. A gente pode fazer online também, se você tiver essa dificuldade de deslocamento. São mais 30 dias para o aparelho chegar no consultório. Então, assim, você tem 2 meses, que esse envolvimento ainda não vai ser 100%, e a sua obra já vai ter terminado, e a gente ganha tempo. Então, a gente tem que qualificar essa objeção. Às vezes, gente, não é só o valor, é só a forma de parcelamento. Eu tive uma paciente que ela foi no meu consultório, indicação por um casal. Então, assim, quando vem indicado, a gente acredita que já é certo, né, da gente fechar, e quando não fecha, a frustração é maior. Me conectei muito com ela, gente, eu me conectei de dar risada, e para mim o mais importante, o termômetro que eu fico mais assim, nossa, eu acho que é certo, é a conexão. Me conectei e falei, gente, vai fechar. Só que ela saiu do meu consultório falando assim, olha, deixa eu em casa e aí eu vou fazer aí a transferência. Eu falei, tudo bem. Marquei ela para apresentação de Clean Check, tudo. E aí ela me mandou uma mensagem 30 minutos depois falando, olha, Fernanda, eu estou com um gasto muito grande, vamos supor, se fosse hoje, agora em agosto. Em novembro, eu consigo me organizar melhor por conta da reforma e eu vou iniciar. Pode ter certeza que eu vou te procurar. Gente, rapidamente, o que eu fiz? Vamos lá. Esse valor, então, compromete um pouquinho todo o gasto que você está tendo? Se a gente fizer até dezembro, aí eu até estendi o prazo para ela. Ela me deu 3 meses, eu fiz para 5. Se eu pegar esse valor que você falou que me daria, faço ele pela metade, e aí depois de dezembro a gente recalcula, e aí você paga o restante. Gente, na hora ela fechou, ela não queria desconto, em nenhum momento ela me pediu desconto, em nenhum momento ela pediu, sabe, ai, olha, eu estou com um problema aqui, eu não tenho esse dinheiro. Ela só queria ter uma leitura desse orçamento mais adequado ali para o fluxo do caixa dela, para o orçamento lá da vida dela, que não cabia, não é que não cabia, ela teria que fazer ali um movimento muito grande e não era tão prioridade assim. Só que você vai perder, você vai deixar esse paciente te procurar 4 meses depois. Gente, ele te dá, é muito interessante isso, ele fala para você, se você qualificar a objeção, se você entender o que é objeção e impedimento, ele te dá a resposta, por que ele não está fechando naquela hora. E se você tiver esse time de qualificar a objeção e dar, então, o que ele quer, ele fecha. Por quê? O paciente se conectou, foi na consulta, tem indicação, porque e ele está dentro ali da persona, né? Então a sua comunicação está muito assertiva, por que ele não vai fechar? Por que ele vai falar que vai pensar depois? Mas se você pensar, se você achar que eu vou pensar depois, nossa, vai pensar, né? É muita concorrência, tá certo, é normal. Gente, isso é impedimento. E aí, você está deixando esse paciente embora, e aí a tomada da decisão não é na emoção, é no racional, e aí dificulta muito ele tomar essa decisão, e você não qualificou essa objeção, então você não pode dar para ele o que ele queria. Se eu permitisse que essa minha paciente pensasse, mesmo que ela tivesse me dado a garantia, eu não teria qualificado, então eu não teria antecipado essa objeção dela, que era só flexibilizar um pouquinho mais o valor nesses 4 meses, e depois ela ficou super feliz e demos o início, tá? Fechamento, gente, fechamento é a parte que eu menos levo tempo ali para conversar com o meu paciente nessa consulta para avaliação, que é a hora, né, de você apresentar lá o seu orçamento, né, eu não gosto de falar orçamento, o valor do seu tratamento. Gente, essa etapa eu demoro 5 minutos, 10. Eu não gosto nem de ficar demorando muito, porque parece que você tem que ficar se justificando. Tudo que eu vou justificar o valor do meu tratamento, eu já fiz antes, na minha abordagem, na minha conexão, em qualificar a objeção. Então, assim, quando o paciente está muito conectado com você ali, esse fechamento, você pode ser bem objetivo, tá? Mas também é interessante que, ao longo do fechamento, você tenha uma apresentação de um orçamento bacana, seja o mais objetivo, o mais claro possível para o paciente, sabe, não ter dúvidas, ser transparente também, tá? Mostrar para ele ali
uma certa transparência, porque é muito ruim, eu não gosto disso. Eu já tive problemas de pacientes que não fechou tratamento e veio fechar comigo porque se sentiu assim, o valor é cobrado diferente de acordo com o poder aquisitivo, né, a questão social. O paciente ele fica incomodado. Então, transparência, apresentação, tudo isso vai gerar valor também para que o paciente entenda e reconheça o valor ali do seu tratamento, tá? Vamos agora, então, falar um pouquinho mais direcionado o que seria cada um desses tópicos. Vender emoção. Gente, aqui eu fiz né, lógico que é muito mais do que um kit, a vista do meu consultório, a recepção, muito mais. Você pode ter um consultório simples, mas se ele for acolhedor, o paciente enxergar ali que você, poxa, cuidou de um cantinho do café com um carinho, já vai ser o suficiente para aquele marketing da experiência, para você já estar vendendo a emoção. Então, isso aqui, eu tentei, né, mostrar de maneira também objetiva, o que eu acredito que eu estou vendendo. Eu estou vendendo isso aqui, eu não estou vendendo o aparelho, o alinhador. Senão eu seria o commodity, né? Aquela prateleira ali que eu não consigo me diferenciar. Então, gente, conheça seu paciente, isso é muito importante. A gente tem vários canais, ligação, WhatsApp, redes sociais, prontuários. Vamos lá. Eu pouco recebo ligação. Eu acho que eu nunca falei com um paciente primeira vez que me ligou. Geralmente ele vem do WhatsApp, aí ele tem o meu número, ele até me liga, mas é sempre do Instagram. Paciente pelo WhatsApp, você já tem como identificar o perfil desse paciente, que são 4, tá? Pragmático, analítico, afável e expressivo. Não tem como eu falar de todos eles, mas vamos fazer aqui, vamos exemplificar só para fazer sentido para vocês. WhatsApp, aquele paciente que é muito objetivo, que vai te mandar uma mensagem assim: olá, tudo bem? Gostaria de marcar com a doutora Fernanda em Ipanema pela manhã, vi a minha indicação foi através do site da Invisalign, minha disponibilidade horária é pela manhã. Aguardo o retorno. Gente, é um paciente muito objetivo. Possivelmente ele é o pragmático. O que é o pragmático? É o paciente que ele é objetivo, ele não tem tempo a perder. O que tem mais de valor na vida dele é o tempo. Então, ele já sabe o que ele quer, ele já tem as perguntas quando ele for para o seu consultório, para essa consulta de avaliação, ele já sabe o que ele quer perguntar, quais são as dúvidas, e aí não adianta você não ser objetivo, querer explicar sobre tudo, se você não consegue passar para ele o quê? Uma segurança, a percepção de autoridade naquela dúvida que ele está te perguntando. Então, nesses canais de comunicação, muitas vezes a gente já consegue identificar esse paciente, mas, obviamente, quando ele está ali, né, no presencial, a gente tem essa percepção maior. Então, tá vendo como o digital ele funciona muito bem? O Instagram, gente, você tem ali a vida dele, se for aberto. E se não for aberto o perfil, você consegue ver amigos em comum, quem ele segue, né? Então, se você também tem amigos em comum, e você tem a bio, que por mais que o perfil seja fechado, você tem ali alguma descrição e te faz ter um norte muito melhor do que se fosse um paciente, né, de panfletagem que chega ali e você não tem como, né, fazer esse levantamento dele. Quando eu recebo o meu paciente no consultório, gente, eu olho, antes de chamar, eu olho novamente o arroba dele, eu dou uma olhada na mensagem, eu peço para minha secretária printar também, me encaminhar as mensagens, porque é ela que dá continuidade no agendamento, e eu olho o prontuário. Ele preenche o prontuário para depois eu chamá-lo, mas eu pego o prontuário antes, porque aí eu tento reunir o máximo de informações possíveis para quê? Para eu me conectar, tá? Então, o paciente pragmático, por exemplo, essa conexão ela tem que ser muito sábia, tem que ser muito estratégica, porque ele não vai querer ficar ali batendo papo, rindo, ele quer objetividade. E aí a conexão muitas vezes se faz assim, dessa maneira, você entender como que ele é, qual é o perfil e agradá-lo. Eu tenho vários pacientes pragmáticos, mas não significa que eles são frios, secos. Mas nessa consulta inicial, ele entender que você já identificou o perfil dele, isso é conexão. E aí, depois, ao longo, gente, é lógico que vocês vão bater papo, é lógico que vocês vão ter uma troca, mas vocês têm ali 10, 15 minutos que são diferenciais. Então, se você conseguir identificar esses pacientes, esses perfis, facilita. Por exemplo, o pragmático é muito assim
empresários, sabe? Aquele paciente que é papum, pergunta, eles são rápidos, eles não demoram na tomada de decisão e são racionais. Então, se você responder as perguntas que ele tem dúvida, se ele sentir segurança, ele fecha o tratamento com você, mesmo que seja a primeira vez ele te vendo ali, mas se você se conectou. Já o expressivo, gente, eu vou falar só do expressivo, porque não tem como eu avaliar todos. E estou falando de uma maneira muito superficial. O expressivo é aquele paciente que ele é muito simpático, ele chega no seu consultório, ele começa a falar, ele não deixa você apresentar as coisas que você quer esclarecer com relação ao tratamento. Por exemplo, eu tive uma paciente que eu mal consegui fazer o scanner nela, mas eu consegui concluir. Mas ela falava, ela ria, aquela paciente assim, são pacientes que falam muito rápido, que eles querem ser a estrela ali, eles querem ser o protagonista. Se você não der atenção, se você não rir com ele, se você não se conectar ou mostrar que você está incomodado porque ele está te interrompendo e ele te interrompe muito, acabou, você se desconectou com ele e você tocou ali na ferida. Você está mostrando para ele o quê? Você está me atrapalhando, quem tem que falar aqui sou eu, e aí acabou, gente. Pode ter tido indicação, pode ser o consultório no melhor ponto do Rio de Janeiro, você pode ter 10 aiteros tecnologia, não adianta, ele não vai se conectar. Então, para mim, o perfil desse paciente expressivo, ele é o mais difícil para mim, porque eu sou pragmática, tempo é dinheiro. Quando o tempo é dinheiro no bom sentido, tá, gente? Eu sou objetiva, eu sou rápida, eu realmente me incomodo. Por exemplo, faça esse exercício, eu faço muito, eu me coloco sempre no lugar, porque, de certa forma, somos pacientes, somos consumidores, né? Gente, se eu mandar uma mensagem, vamos supor, para uma dermatologista, eu mandar para ela, eu vou mandar esse tipo de mensagem. Olá, eu sou a Fernanda, fulana de tal me indicou, sua paciente, eu gostaria de marcar uma consulta, eu tenho flexibilidade maior às sextas-feiras, pela manhã, aguardo o retorno. Se a secretária me responder assim, oi, tudo bem? Vamos entrar em contato. Aí entra em contato 10 minutos depois. Ah, tá, olha, eu tenho a data tal, e me dá uma data diferente da sexta-feira. Ou não fala que a dermatologista não atende sexta-feira. E aí eu peço, não, atende sexta? Atende sim. Aí me dá lá os horários. Eu já falei que eu queria de manhã. Vocês estão entendendo? Não existe o certo e errado, mas eu sou pragmática. Isso já vai me gerando uma irritabilidade, uma desconexão, que eu já vou gerando uma história na minha cabeça que não vai dar certo. E aí, dificilmente, eu consigo dar continuidade nessa conversa, só se ela conseguir identificar meu perfil e falar, opa, peraí, então ela está querendo tudo, deixa eu mandar tudo. Tá? Então, isso serve de muito norte para você se direcionar. Tá? Então, os expressivos, eles são encantadores, eles querem falar muito, interromper, e essa paciente que eu mal consegui fazer o scanner, pasmem vocês, eu não consegui mostrar para ela nada do tratamento, nem a oclusão dela. Eu escaneei, ela começou a falar da vida dela pessoal e a gente tinha pacientes, né? Ela tinha amigos em comum que eram meus pacientes, começou a falar do paciente que o fulano adora cozinhar, fulano, não sei o quê. E ela fechou sem olhar o scanner, sem eu apresentar nada, eu não conseguia abrir nada, nem clean check, mas eu tive a sabedoria de que ela é expressiva. Se eu não deixar ela que se conectar comigo através desse jeito dela, isso não vai ser legal, talvez isso passe até com que eu não consiga fechar aqui o tratamento. Então, vamos lá, gente. Parece que é uma receita de bolo, não é, tá? Não é você pegar os perfis e falar assim, tá, eu tenho que decorar, eu tenho que reconhecer. Mas se vocês tiverem a curiosidade de olhar, de começar a fazer esse exercício, e façam até para os pacientes já em tratamento, tentem reconhecer, vocês vão entender que muita coisa faz sentido. Tem paciente que é técnico, mas ele te pergunta 10 mil vezes a mesma coisa, ele quer ter certeza ali do que ele está comprando, adquirindo, e ele quer a técnica, a especificação. Ali é legal você falar de smart tracking, ali é legal você perder um tempo no aitero, porque ele precisa saber aonde que ele está pisando, e é um paciente racional, porém com decisão de
lento, e se você forçar a barra, ele não vai se sentir confortável para fechar ali na hora. É um paciente que bota a mão no bolso, pensa, aí você já explicou como é que é o planejamento 3D, ele volta, e ele ainda gostou de você, mas ele fala que vai pensar. Esse é o analítico, tá? Geralmente pessoas aí do mercado financeiro. Então, se você se depara, ele precisa desse tempo para pensar, não adianta você, se você for muito invasivo, talvez isso seja ruim. Então, identificou que ele se conectou, gostou de você, você esclareceu todas as dúvidas, faça o contato no dia seguinte, faça ele voltar para o seu consultório. Quando eu identifico esse perfil, eu falo, fulano, eu esclareci todas as suas dúvidas, tem certeza? Você não gostaria de voltar aqui no meu consultório para a gente finalizar alguns pontos que podem estar abertos? Eu selecionei uns casos muito parecidos com o seu, então eu vou ter um material agora já diferenciado, e aí você fica à vontade. Gente, é o que ele quer escutar, e ali ele vai fechar, tá? Técnica e experiência é isso, gente, são 2 xícaras que servem o mesmo café. Mas se você entrega uma xícara assim e uma outra xícara com chocolate, poxa, eu adoro cerâmica, então eu compro como se eu estivesse comprando para minha casa. O paciente ele vai olhar como é um cuidado, um diferencial, como ele é querido, como ele é esperado nesse consultório. Não precisa ser xícara cara, não precisa ter café, não precisa ter chocolate, mas basta ter um carinho ali, algo inserido para ele entender que ele é a parte mais importante ali do seu negócio. É isso. Tudo que é direcionado no seu negócio tem que ser direcionado para pessoas. E você só se conecta com pessoas, você não se conecta com a pessoa que quer comprar a Invisalign. Você vai se conectar com as emoções dela. Eu sou muito ligada a café, tá? Muitas vezes, eu vou em salão, por exemplo, quando eu me mudei, eu não deixei de ir por um tempo num salão que ficava longe, depois que eu me mudei, eu moro em São Conrado, o salão era lá no posto 6, Arpoador, né? É uma distância considerável, porque lá me serviam um café, um cappuccino, e o café ele tem um símbolo muito maior para mim do que a bebida, é onde eu me conecto, é o meu relaxamento. Então, gente, a unha era ótima, fazer a mão manicure era ok, não era nada espetacular, mas a experiência que eu tinha naquele salão do café, como ele era trazido para mim tudo, isso foi o diferencial de eu continuar sendo ali cliente daquele salão, tá? Então, gente, nós temos a técnica e a experiência, que são coisas completamente diferentes, a água, um copo d'água, e a gente consegue fazer de uma maneira que não precise ter grandes investimentos, tá bom? A xícara você pode servir um café, mas se for uma xícara que tem ali uma afetividade, né, um afeto, alguma coisa, isso vai fazer diferença. Então, vamos lá. Gatilhos, gente, como eu falei, existem vários, não tem como eu ficar aqui falando cada um deles, mas os mais importantes, eu vou usar o Invisalign Day como exemplo, tá? Para mim é a urgência, a antecipação, prova social, escassez e autoridade. Então, vamos lá. O que é o gatilho da autoridade? É você emitir sinais, né? Causar uma percepção no outro, quem está ali te assistindo, né? No Instagram, que você domina a técnica, que você realmente é muito boa naquilo que você está, né, oferecendo como prestação de serviço, enfim. Escassez. O que é escassez? A escassez é que você vai falar o quê? Oi, só tem o gatilho da escassez, você vai falar o quê? É só aquele dia, tá? Restam poucas vagas, poucos horários, quando a gente faz, então, né, todo ali um textinho para impulsionar um post direcionado para o Invisalign Day. A urgência é você mostrar para o paciente que a decisão tem que ser tomada agora. Ela não pode ser mais adiada. Então, qual é a urgência? O Invisalign Day é só hoje. As condições são só para esse dia. Então, é a urgência. Você vai criar nele o quê? A tomada de decisão. Eu não posso mais adiar, porque eu tenho a urgência para iniciar esse tratamento, garantindo essas condições, garantindo esses benefícios, e que não é ao longo do ano, é só aquele dia, é só de 3 em 3 meses. Antecipação
é você gerar conteúdos que você vai mostrar como que é a rotina do seu consultório, como é que é um escaneamento, como é que foi a outra edição de Invisalign Day, como é que você recebe seu paciente, os kits, é você fazer com que ele antecipe a experiência que ele vai ter nesse dia, ou se ele se tornar seu paciente, e ele já vive um pouco dessa experiência. Isso é muito bom. Quando fizerem Invisalign Day, tem que usar e abusar de conteúdos que gerem gatilhos de antecipação, para ele entender que é especial, sim, aquele dia, que vale a pena ele ir, vale a pena ele garantir aquele horário, que ele vai viver tudo aquilo. Prova social. Prova social é depoimento, antes e depois, que está muito ligado à autoridade, tá? De nada adianta também ficar só mostrando, né? Eu reitero isso. Você tem que mostrar ali resultados, né, do seu trabalho. Então, prova social também funciona muito bem com as parcerias que eu faço, entendeu? Pessoas ali que são formadoras de opinião e que vão ali validar o seu trabalho, vão elogiar. Então, a prova social é muito boa, tá? Então, gatilhos é neurociências, treino, tá? Não é decoreba, e funciona muito bem. Funciona todos os gatilhos para a mesma pessoa? Não, aquele perfil que eu mostrei tem gatilhos que, se você usar para um pragmático, por exemplo, é um tiro no pé. E tem outros gatilhos que são estratégicos para aquele pragmático. Então, gente, não é receita de bolo, mas é treino. Primeiro, né, conhecimento, entender que marketing digital não é achismo, né? É conhecimento, é você estudar, é você aplicar, é você treinar. Venda não é vocação, é treino, é disciplina. Então, gatilho também é vocês se interessarem pelo assunto, estudarem e fazerem um exercício diário para aplicar no consultório de vocês, tá? E tem vários outros gatilhos, esses são os que eu mais gosto, e eu ainda fiz de maneira que eu conseguisse, então, eleger os de maior relevância para mim, tá? No Invisalign Day. Então, aqui eu falei de uma maneira, né, até basicamente o que eu falei no slide anterior, aqui eu especifiquei. Então, vamos lá, gente. Objeções e impedimento é qualificar a objeção, reconhecer o que é realmente ali, o que vai fazer o paciente não fechar. Impedimentos são as desculpas. Então, toda venda, gente, vão ter objeções, não adianta vocês ficarem chateados. Gente, vocês também são consumidores, vocês têm objeções, vocês mostram impedimento também ali para um prestador de serviço. Então, faça também esse exercício quando vocês quiserem assim dar uma desculpa, falar, opa, isso aqui não é realmente porque eu não estou comprando isso ou adquirindo esse serviço, que vocês vão conseguir entender melhor. Então, objeções versus impedimentos, gente, isso é muito importante na hora ali da abordagem e de você conseguir, então, dar o que o paciente quer, não em termos de valores, mas o que ele está pedindo para você através da conversa e da abordagem, tá? Quero pensar a respeito, gente, nunca vai ser objeção, é sempre impedimento. Só que você, nessa frase, tem falta de dinheiro, falta de necessidade, falta de desejo, de pressa e de confiança. Então, você tem que identificar qual é a objeção dentro desse impedimento. E, às vezes, você não tem só uma, não, tá? Você tem duas, até três. Por exemplo, reformar uma casa pode ser a falta de dinheiro, sim, a falta de pressa e de desejo, né? De querer iniciar ali naquele momento, não é prioridade. A objeção para mim que não adianta você tentar reverter a falta de confiança, né? Aí é uma objeção que é difícil você tentar ali qualificar antes e reverter. E eu acredito que a falta de confiança ela já é mostrada já nos 5 primeiros minutos ali da abordagem, mas é muito difícil, né? O paciente falta de confiança, mas existe, a gente pode se deparar sim com uma objeção que é para mim a mais difícil da gente contornar, tá? Então, para você superar a objeção, você precisa entender realmente o que o paciente quis dizer com o impedimento. A objeção, gente, quase sempre existirá, quase sempre não, tá? Sempre vai existir. Eu queria muito ter aquele paciente que você faz abordagem e o paciente vai lá e fecha.
Só que quando você faz a abordagem muito bem feita, na verdade, você antecipa essa objeção e você dá a resposta que ele quer. Então, gente, a objeção sempre vai ter. O paciente não vai sair da sua casa já com um cheque assinado e falando assim, eu vou fechar o tratamento. É muito difícil. Seria maravilhoso, mas a gente não se depara com esse cenário, tá? Só que não fiquem chateados com a objeção, não é sobre vocês, é sobre o paciente, é sobre o perfil dele, é sobre neurociência. Às vezes ele se deparou com uma experiência tão negativa que você precisa reconhecer através dos gatilhos quais são os medos e acionar isso para que a venda se torne emoção. Então, quando o paciente não fecha, não significa, primeiro, que ele não vai fechar naquele dia, não significa que ele não gostou de você, que ele não enxergou o valor. Significa que você não fez a leitura ideal dessa objeção, você não conseguiu antecipar e não conseguiu qualificar e mostrar para ele, então, uma solução, porque ele quer que você entregue a solução do problema dele. Ele está buscando isso, tá? Então, é muito importante depois a gente ler o que é objeção e impedimento. Fechamento, gente, fechamento é autoconfiança, qualificar a objeção, focar na solução. Então, se o paciente está preocupado lá com retração, ele relatou para você que o bruxismo, todos os efeitos colaterais do bruxismo é o que mais incomoda ele, gente, esquece classe 1, esquece tecnologia, é importante, tudo vai somar, mas foque na solução. Fala que o aparelho, a ortodontia, vai solucionar com os contatos ideais essas retrações, os desgastes dentários, entendeu? A placa de bruxismo, depois da orto, vai vir também como uma grande aliada para minimizar esses efeitos do bruxismo. Então, assim, é mostrar a solução, tá? Eu vejo muito, eu já fiz isso, às vezes eu faço, às vezes eu quero mostrar para ele o que eu acho mais importante da uma oclusão dele. Mas, gente, foca no problema que ele está te relatando, no que ele quer, então, solucionar. Se ele tem mordida aberta, mordida cruzada, classe 3, classe 2, mas ele está falando que o que incomoda é a projeção do incisivo, fale para ele quais são os efeitos deletérios daquela projeção do incisivo a curto, médio e longo prazo. Mostre para ele um antes e depois de um caso seu tratado, com um alinhamento e nivelamento dessa correção da projeção, entendeu? Mostre para ele que vai piorar, porque o nosso arco vai contraindo, vai diminuindo o espaço, então é focar na solução. Pergunta e resposta, vamos lá, já estou terminando, tá, gente? O paciente chega e fala para você assim, o meu tratamento ele vai ser rápido? Gente, ao invés de vocês falarem sim ou não, vocês estão se deparando ali com um tratamento de correção de antero-posterior que vai levar no mínimo 1 ano. Não responda, devolva com uma nova pergunta. Ok, eu estou entendendo então que o tempo de tratamento é algo muito decisivo, né? É importante para você, mas me esclareça uma coisa, por que esse tempo de tratamento, se fosse mais rápido, seria melhor para você? Gente, ele pode falar que daqui a 6 meses vai viajar, que daqui a 1 ano vai se mudar, ou que ele quer um tratamento rápido, ligeiro. Então, ao invés de vocês falarem que o tratamento vai durar 1 ano, 2 anos, e isso pode fazer com que seja, então, um impedimento para ele dar início ao tratamento, ele falando que vai se mudar daqui a 1 ano, e você sabe que não vai concluir esse tratamento em 1 ano, já fale de um dispositivo que acelera as trocas dos alinhadores. Proponha, então, uma mecânica com um movimento com mecânicas auxiliares, um mini implante, ou simplifique, porque quem tem que definir qual o melhor planejamento é o paciente, tá? Eu adoraria que todos fizessem ortognática, tá? Quando tem uma discrepância esquelética, eu adoraria que todos usassem elástico, se a gente puder, né, oferecer um tratamento compensatório, não cirúrgico, mas eu vou adorar mais ainda se esse paciente for honesto comigo e falar assim, eu não vou usar elástico, eu estou entendendo que é melhor para mim, se eu não usar, eu não vou corrigir a relação anteposterior, mas eu não vou usar. Então, me dê uma opção, aquela que eu procuro, para o alinhamento e nivelamento, para ser mais rápido, e aí eu vou apresentar, então, o planejamento, abrindo mão do elástico, mas mostrando para ele o que implica nessa decisão, mas eu vou gostar mais ainda porque eu estou entregando o resultado que ele quer. Eu não estou me comprometendo com o uso de elástico, uma vez que ele não vai usar e ele vai ficar chateado porque eu não vou entregar o tratamento, tá?
Criar situações semelhantes é mostrar para o paciente que, nossa, uma paciente minha fez dessa maneira, deu certo, vamos fazer assim, então, fulano, já que você está na dúvida, vamos já marcar aqui, porque a minha agenda é muito cheia, aí nessa hora você abre a agenda, aí vem o gatilho do que? Da escassez, da autoridade. Se você tem agenda boa, agenda cheia, poucos horários, escassez, autoridade, prova social, e aí mostra para ele, fala, olha, uma paciente, eu faço muito isso no meu consultório, uma paciente, ela estava na dúvida, mas assim, é questão de perfil, eu entendo você, porque aí vem o perfil dos pacientes, o analítico, eu entendo você, eu também tenho essa demora na tomada de decisão, não porque eu não estou gostando ou não confiando, mas eu preciso desse tempo para mim, eu não tomo essa decisão de maneira tão racional. Eu vou te dar esse tempo, que eu acho que faz parte, sim, tem que fazer, tá? Para você, mas eu vou te marcar, eu vou te dar já o pedido dos exames, porque eu, Fernanda, realmente eu não dou pedido dos exames, se o paciente não fechar, para esse exame não chegar por e-mail, eu me perder e, de repente, iniciar um clean check e o paciente nem formalizou nada. Mas eu vou te dar, e vamos fazer o seguinte, tá aqui a primeira parcela do tratamento, se ele quiser parcelar ou dar uma entrada. Até amanhã, você decide, eu volto a entrar em contato com você. Se você decidir, sua consulta já está marcada, está aqui o pedido dos exames, e você, então, faz a transferência dessa primeira parcela. Se você decidir por não fechar, fica tranquilo, você não vai fazer exame, eu não vou fazer nenhum planejamento, e eu faço novamente a devolução. Isso dá muito certo para mim. Mas, no Invisalign Day que eu fiz aqui recentemente, a paciente saiu animada e ela me mandou uma mensagem falando, ai, doutora Fernanda, eu pensei bem, eu tenho uma cirurgia para fazer, aquilo tudo, eu queria dar prioridade. E aí, eu não quis insistir, porque uma vez que eu me comprometi que, né, eu devolveria, aí ficaria muito indelicado se eu quisesse ainda ali naquela conversa amarrar o paciente. Eu acho que muitas vezes você tomando essa decisão, não, lógico, olha, dê tudo certo na sua cirurgia, quando que vai ser? Você mandar um pós-operatório, se está tudo bem, mesmo ela não sendo sua paciente, pode ter certeza que você vai trazer essa paciente de volta, tá? Mas tem situações que você perde, mas se você não tentar fazer dessa maneira, o paciente vai pensar e aí acaba tomando a decisão, né, de não iniciar. Possivelmente ali a objeção dela é o poder da decisão, não tinha ali escrito, tá? Poder de decisão, quando o paciente fala, vou falar com meu marido, ou vou falar com a minha mãe, meu pai, é uma objeção, sim, principalmente para quem faz tratamento com criança e adolescente. A tomada de decisão, muitas vezes, né, não é do adolescente, ele vai sozinho, ele precisa compartilhar isso. O poder da decisão são os pais. Então, por essa razão, o máximo de material que você puder dar para essa pessoa, enviar um orçamento também digitalizado em PDF, enviar as fotos que você fez, enfim, o encantamento para que você consiga se conectar com quem de fato tem o poder dessa decisão. Ancoragem de preço é você pegar e falar, meu tratamento custa 15, 20 mil, mas vamos lá, vamos entender o que está aqui, vamos entender como seria essa matemática no fixo, porque o fixo, você não paga só a manutenção, você soma essas manutenções ao longo de 24, 36 meses, você está com um aparelho ali que está te incomodando, o tempo de tratamento é maior, você depois tem a contenção para colocar no fixo, e aí quando você faz essa matemática, muitas vezes o paciente ele entende que é verdade sim que o tratamento com o Invisalign ele pode ser, inclusive, mais acessível do que um fixo e, né, aqui a gente não tem nem o que o paciente, na verdade, contestar se é melhor ou pior em termos de atributos, né, de estética, custo biológico, rapidez, então, assim, a ancoragem funciona muito bem. E a apresentação do orçamento, isso aqui, gente, é a minha pasta, tá? Ficou um pouco desfocada. Eu tenho uma pasta no qual eu boto ali a folha impressa, orçamento já digitalizado, eu cobro preço fechado, então me facilita muito já deixar isso tudo certinho. E eu acho que isso também faz parte do marketing da experiência. Se o paciente gostar muito de mim e também gostar muito de um outro dentista, mas for aquela folha de orçamento, sabe, escrita à mão, e ele sair né, com uma pasta bonitinha, eu acho sim que isso pode ser decisivo, principalmente quem tem que tomar a decisão depois.
porque vai ver o material e vai fazer, então, as suposições, né, do cuidado que você tem, do que espera ao longo do tratamento, tá? Então, gente, eu finalizei aqui, deixa eu abrir, que eu estava aqui fechada. Eu finalizei aqui a aula, tá? E quem não está sabendo, né, em junho eu lancei um curso, 9 de junho, eu dei essa aula, que eram os 7 passos para fazer o paciente dizer sim nessa primeira consulta de Invisalign, através da construção da sua marca no marketing digital no Instagram. Eu vou disponibilizar novamente essa aula, que foi pelo YouTube, foi muito bacana, muitos de vocês eu acredito que assistiram, 150 pessoas estavam lá ao vivo comigo, e eu tenho um curso, muitos dos meus alunos também, eu estou vendo aqui no grupo, também já agradeço, estão aqui comigo, e eu tenho um curso que aí sim, na plataforma, né, todo gravado, que aí sim eu consigo falar sobre tudo isso e mais alguma coisa de maneira detalhada, tá? Esse é o meu arroba da minha rede social, então se vocês quiserem ter acesso a essa aula que é gratuita, que eu dei no dia 9 de junho, e eu explicava um pouquinho melhor o curso, já vai estar disponibilizado daqui a pouco, é só entrar e assistir, tá? E obrigada pela presença de todos vocês, pela atenção, pelo carinho, para a minha TM, a Rê, maravilhoso, adoro falar sobre esse assunto, e quem tiver dúvidas pode trocar, pode depois me chamar, que a gente é sempre enriquecedor, né, para todo mundo, para mim também. Então, Fê, logo no início a gente teve uma pergunta aqui no chat da doutora Cláudia Ferola. Como você faz o branding com os primeiros pacientes? Tá. O meu áudio tá baixo para você? Tá bom. O seu tá baixo para mim. Deu para entender? Não, deu, mas tá bem baixinho. Tá, vamos lá. Como que você faz o branding com os primeiros pacientes? Deve ser no primeiro contato, né? Não sei se a doutora Cláudia está na sala, se ela quiser abrir o microfone e falar. Entendi. Oi, boa noite. Eu sou a Cláudia, tudo bem? Oi, tudo bem? Na verdade, o que eu tinha vontade de saber é o seguinte, você falou que faz o brand e tudo mais, mas quando você está começando, né? Eu faço ortodontia há 28 anos, mas com Invisalign, não. Então, para eu captar esse primeiro paciente, para fazer esse brand logo assim de início, né? Porque quando já tem uma pessoa ou outra fazendo, já fica um pouco mais fácil, né? Como é que você faz esse início, entendeu? Tá. Primeira coisa, quando você fala numa pessoa, seria uma agência de marketing, é isso? Não, uma pessoa mesmo, um paciente, né? Tá. Vamos lá, olha só, o brand, você não está ali querendo nada imediato, tá? Não é igual marketing, que você vai botar um post ali para rodar no anúncio e você espera que através daquele post você tenha os leads para marcação. O branding realmente é uma construção, ele é a médio prazo. Só que quando você consegue captar, quando você se enxerga como marca, quando você consegue emitir toda a leitura que você deseja que o outro tenha de você, para gerar valor, autoridade, credibilidade, enfim, conexão, aí ele flui de uma maneira que traz um resultado até rápido, tá? Sem você depender de agência, que é muito importante, a agência é importantíssimo, mas até a agência de marketing, ela fica muito feliz quando o seu cliente tem essa percepção, se enxerga como marca, porque isso também facilita o trabalho deles, entendeu? Então, é construção, é você se enxergar como marca, é você falar do seu trabalho, é você contar a sua história, o seu começo, é você mostrar um pouco os aspectos pessoais, é você ir criando ali um enredo, uma história, uma novela, entendeu? E aí, obviamente, tem o marketing da experiência que você vai trazer isso para o seu consultório, desde uma xícara, uma essência, uma música agradável, tá? Tá ótimo, obrigada. Nada. Alguma pergunta mais? No chat aqui tem um monte, né? Chat tem um monte de mensagem, adorei a aula, foi show, ela é maravilhosa. Tô abrindo aqui. Muitos comentários positivos. Então, doutores, muito obrigada. A doutora Fernanda, ela é muito acessível, tá? Caso vocês queiram tirar dúvidas, assim,
fora a aula aqui, ela está aberta a isso. Então, agradecer vocês por ficarem com a gente aqui até o final. E confirmar a nossa próxima aula, o nosso 7º encontro, que vai ser na segunda-feira que vem, dia 29, com a doutora Fabiana Benúzio, tá? Com o tema Encantar e Converter. Ao longo da semana, a gente vai estar fazendo link, colocando nos grupos, tá? E ratificando o que a Nardini falou no início, os doutores que não estiverem nesses grupos, mande uma mensagem para o time de vocês, que a gente manda o link para vocês fazerem parte do grupo Start-se. Tá bom? Doutora Fê, muito obrigada por essa troca. A vocês. Foi incrível. Nossa. Obrigada mesmo. Tá? Obrigada a todos os doutores. Rê, um beijo para todo mundo. Tá bom? Boa noite, boa semana. Aqui para dúvidas, já que eu não consegui ver o chat, e me encontrem lá na rede social que a gente consegue dar continuidade ao longo desses dias, tá bom? Podem mandar direct para ela, que ela responde, tá? Respondo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau. Beijo.